Será que começamos? O que vocês acham? Você tá mudo, Timba, não tô te escutando. Mas sim, a gente pode começar. Certo. Bom, acho que como vai estar gravado também, caso alguém perca o começo e queira olhar depois, acho que não tem problema. Bom, então vamos nessa. Pessoas, muito obrigada pela presença, muito bom estar aqui na companhia de todos vocês. Meu nome é Lídia, eu estou aqui acompanhada da Mariana Pacor, da Mariana Pugi e do Fernando Timba, que são meus colegas aqui no grupo de pesquisa FIGAS, Feminismos, Imagens, Gêneros, Artes e Sexualidades. Hoje a gente vai tentar fazer uma fala, assim, razoavelmente rápida, né, de 1 horinha, contando um pouco sobre como a gente criou esse grupo de pesquisa, quais são as linhas teóricas e práticas que a gente aborda, mostrar um pouco para vocês as atividades que a gente fez nesse último ano que a gente existe e contar um pouquinho sobre o evento, né, afinal a gente está na mesa de abertura do evento Cartografias Afetivas e Afetadas. Eu estou em casa, como vocês podem escutar, então entrega, tal. A gente está nesse momento não tão pós-pandemia, né? Bom, seguinte, a gente vai começar falando um pouco sobre... a gente vai organizar a nossa apresentação em 4 eixos. Então, a gente vai falar um pouco sobre o FIGAS, né, como eu disse, então a gente vai contar um pouco sobre como a gente se conheceu, como a gente se encontrou, como a gente articulou o nosso grupo, contar um pouco, passar um pouco sobre os encontros teóricos que a gente fez no primeiro semestre do ano passado, falar e mostrar as práticas artístico-teóricas que a gente desenvolveu também no ano passado e esse ano, e por fim falar como vai se estruturar o evento, cuja mesa de abertura estamos aqui participando agora. Enfim, a gente articulou aqui, e eu acho que é uma coisa que vocês vão ver, que nós somos um grupo que preza pela... Opa, gente entrando. A gente não gosta muito dessas coisas hierárquicas e super bem separadas, então a gente se organizou mais ou menos para alguns de nós falarmos algumas coisas, porém a ideia é que a gente fique mais em diálogo mesmo, então... Inclusive, se quiserem perguntar coisas, né? Tem o chat aqui, enfim, fiquem super à vontade. Eu acho que isso é uma das características mais fundamentantes do nosso grupo, que realmente não é um grupo... É um grupo de pesquisa no seu sentido mais fundamental, assim, no sentido que estamos todos pesquisando juntos e juntas, e etc. Então, bom, Pacor, você quer começar a contar um pouquinho da nossa história fundadora? Sim, eu posso falar, né? Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Mariana Pacor. Geralmente as pessoas me chamam de Pacor. E o que aconteceu foi, durante uma aula da professora doutora Rita Bredarioli, chamada Poéticas das Imagens, no momento de intervalo, aquele momento que todo mundo fecha a câmera, fecha o microfone e vai para o cafezinho, alguns alunos começaram a discutir sobre a ausência de um grupo de pesquisa no Instituto de Artes que se dedicasse a esses temas para a gente tão caros, né? Feminismos, imagens, gêneros, artes e sexualidades. Então, percebendo essa ausência, né, e afetados, movidos pela revolta, né, e pelo ódio da exclusão que sofremos sempre nos espaços acadêmicos, né, sofremos assim as linhas que pretendem pesquisar nos espaços que são delimitados como espaços outros, né, espaços que são marginalizados, enfim. Aí o que acontece? A gente se junta e fala, pô, vamos fazer esse grupo, que não chamava FIGAS, evidentemente, era só um grupo de pessoas que tinham o desejo de pesquisar gêneros. Então, é um grupo que surgiu no corredor virtual, né?
daquele momento que você sai e encontra colegas no corredor, no cafezinho do Google Meet, né? O corredor do Google Meet. E, lógico, do corredor para o Google Meet, a gente vai para a cantina virtual, que é o grupo de WhatsApp. Então, a gente faz um grupo de WhatsApp, faz um link e compartilha no grupo da disciplina. Pessoas que estão interessadas entram nesse grupo primeiro, sem nome, um grupo de agitação. E aí a gente faz a nossa primeira reunião, e é isso, né? Pandemia, todo mundo está louco por contato, né? Humano ou não humano, sei lá, também. Eu acho que está todo mundo louco por fazer, né? Então a gente vai encontrando aí fazer, né? Encontrando a nossa poética de grupo. Poética porque fazer é poieo, né, em grego, poiesis é o fazedor, vem do grego, fazer. Então a gente vai encontrar esse modo de fazer, o nosso grupo. E aí é isso. 5, 6 pessoas se encontram e começam a fazer eu acho que a gente pode ir mudando agora, porque a gente pode falar lá da nossa, né, abordagem teórica, que chama isso, da nossa... Sim. Para falar da nossa nosso... tabela, tudo. Isso. Bom, a gente começou, na verdade, então, a gente não sabia exatamente o que a gente gostaria de fazer, mas a gente sabia do que a gente queria falar. A gente tinha muito claro isso, né? Então, a gente se encontrou, eu acho que uma coisa importante que é, nesse momento do grupo, nós estávamos ali somente, claro, surgiu dentro de uma disciplina da professora Rita, mas a gente se articulou entre os estudantes de pós-graduação. Então, a gente não tinha, nesse momento, alguém, né, doutor ou professor que tivesse orientando essa pesquisa. A gente se uniu entre os alunos, estudantes. E a gente criou nosso primeiro impulso foi entender assim, beleza, a gente quer falar sobre coisas. Quais são as coisas que a gente quer falar? E a gente nossa primeira coisa foi criar uma tabela colaborativa onde cada uma das pessoas interessadas podia jogar as suas referências teóricas. Era assim, vamos ver quais são as coisas que cada uma de nós traz e como que a gente pode... Depois a gente entende como que a gente articula elas entre si. E aí a gente foi, depois, se vocês quiserem, a gente pode até compartilhar essa tabela, a gente começou criando esse repositório de conhecimento teórico para tentar entender de onde a gente vinha e para onde a gente ia. E aí foi a partir disso também que a gente começou a criar a nossa metodologia uma metodologia que foi criada enquanto era sendo feita, né? Acho que como tudo, isso é uma coisa que acabou sendo um dos marcos fundamentantes do nosso grupo também. A gente começou a entender que a gente estava criando essa metodologia onde o próprio grupo, durante a discussão, ia entendendo quais eram os próximos caminhos. Então, a gente não partia de né, a gente não tinha uma linha clara, a gente sai daqui e quer chegar aqui. A gente ia conversando e entendendo, não, beleza, a partir dessa conversa que a gente teve hoje, a gente entende que o próximo texto que pode ser interessante da gente discutir é esse e aquele. E uma coisa importante também é que desde o começo a gente sempre fez essas discussões, articulando textos teóricos e obras de arte. Então, a gente vai passar um pouco por todos os encontros, mas a ideia é que os disparadores, eles não eram apenas teóricos, era o encontro entre essas obras de arte e esses textos teóricos, já mostrando um pouco como que seria a nossa prática teórico-artística posteriormente. Mas ainda, assim, eu estou repetindo isso porque eu acho que é importante para a gente, que é realmente um processo que foi se construindo enquanto a gente testava, né? Assim, e por isso que eu disse lá no começo que a pesquisa no seu sentido mais fundamental, assim, que é de tentar entender coisas que não necessariamente você sabe. A gente até brincava, né, da metodologia da sopa, porque a gente então usava esse espaço de discussão como uma receita, né? E a cozinha que precisa desse tempo da transformação, desse tempo do tempero, né? Então a gente usava como ingredientes
tanto as obras como os artigos, as leituras, e assim cada um podia temperar a sua sopa a seu gosto, né? Então, bota um pouquinho de Butler, outro pouquinho de Piscatelli, e assim a gente ia seguindo, sem nunca chegar, né, num prato final. Era aquela... E também aquela coisa de receita não escrita que cada vez muda um pouco também, né? Se você tenta fazer de novo, fica completamente diferente. E a gente adora isso, no fundo, né? Ó, contando um pouco sobre os nossos encontros. O nosso primeiro encontro foi... a gente separou... os textos foram o Por que não houveram grandes mulheres artistas, da Linda Nochlin, que, inclusive, se eu não me engano, foi talvez tenha sido o ponto em que a gente, na conversa do corredor lá, que a Pacor estava falando, eu acho que foi algo que surgiu ali, por isso que a gente resolveu começar um pouco por aí. Falamos também da Alice Walker, A Procura dos Jardins de Nossas Mães, e trouxemos a obra de arte, que é um filme, na verdade, né, um longa-metragem, que é O Retrato de uma Jovem em Chamas, da Céline Sciamma, não sei falar francês. Essa apresentação foi feita, se eu não me engano, pelo time e pela Raquel, que estão aqui presentes, e eles trouxeram outros... eu acho que já começamos muito bem, porque a gente tinha essa proposta que era a leitura prévia, e eles, na apresentação deles, já trouxeram outros 2 trabalhos, que eram os Diálogos Ausentes, da Diane Lima, e esse daqui, que não vai tocar agora aqui, mas é uma... nossa, como que chamava mesmo? Desculpa. Da Tatiana Nascimento também, né? Um poema em Libras e em português. Então, eles já fizeram também esse encontro, já trouxeram mais ingredientes para esse encontro. E aí a gente, enfim, foi eu não vou entrar aqui super aprofundado em cada uma das discussões, né? Porque eu acho que a gente não tem nem tempo, mas é mais para passar e contar um pouco para vocês, assim, quais foram os caminhos e as viagens que a gente foi tateando. Mas então a gente começou com esse. A gente também trouxe o diálogo da Virginia Woolf, né? Um Teto Todo Seu, porque ele tem uma relação direta com A Procura dos Jardins das Nossas Mães, da Alice Walker. A gente fez a gente voltou para ir para frente, né? Assim, teve esse movimento. Também trouxeram, né, essas obras da Gentileschi e tal. Nosso segundo encontro, a gente falou sobre representações femininas na arte, a partir de alguns textos muito diferentes entre si. Vocês vão ver que uma das características do nosso grupo é realmente não fazer um recorte teórico do tipo, vamos falar sobre esta linha teórica. A gente gosta de trabalhar no encontro entre linhas teóricas que não necessariamente se relacionam diretamente. Às vezes elas são até discrepantes, né? Elas discordam entre si. Acho que é o interesse não pela convergência, mas pela divergência, pelo desvio, né? Pela faísca que surge do choque entre as dissonâncias, né? É o negócio do trítono, né? Se fosse música, assim. Que por muito tempo foi conhecido como o intervalo do capeta, né? Depois, né, do Papa Gregório e tal. Então, é sempre fugir dessas... né, categorias modernas que organizam o mundo, modernas coloniais, que organizam o mundo e organizam as áreas de conhecimento também. Quer dizer, tudo deve ser de acordo. Só se pode tecer uma linha de pensamento se ela estiver inteiramente de acordo. E isso não nos interessa. O que interessa é o desacordo, né? O desacordo teórico. Exato. Então, mas sem nenhuma pretensão de síntese, viu? De pretensão de produção de diferença. Não é que a gente quer apaziguar o desacordo, não. Pegar 2 desacordos e fazer uma coisa única, né? Transformar em opostos complementares. Não. Produzir diferenças múltiplos, né? Acho que sempre foi o nosso interesse. Desculpa, estou interrompendo super, né? Não, imagina. A gente... É exatamente isso. É assim que a gente conversa, assim que são nossos encontros. Não, mas é que eu acho que tem isso de produzir a diferença é muito importante, né? Porque realmente... E isso tem super a ver com as teorias que a gente estuda, né? Porque, assim, nesse encontro que a gente estava falando de representações femininas, a gente pegou a Joan Scott, a Judith Butler e a Psitele e a Patricia Hill Collins, que são
quatro que, enfim, elas fazem assim e fazem assim, né? Elas vão cada uma para um lado, mas todas elas ficam tentando pensar o que é afinal esse ser mulher, né? Assim, a gente começou aí a pesquisar a diferença, no fundo, entre mulher e mulheres, coisas, tentando identificar também essa discordância, né? Porque entre nós, mesmo no grupo, né, entre nós que se organizam, nós temos diferentes percepções sobre o que é o nosso papel social e como que a gente se identifica perante a sociedade. Nós não estamos nessa concordância identitária entre nós. Então, isso foi uma coisa interessante também da gente tentar entender como que a gente, enfim, organiza todas essas referências e tenta entender algo que, enfim, e avançar com a discussão, né? Dessa conversa aqui, então a gente também foi articulando, né, esses textos com essas obras de arte, então tem as Vênus, tem... e sempre indo e voltando também na história da arte e na cultura pop, né? Então tem Beyoncé e o Nascimento da Vênus, assim, tudo no mesmo nível de discussão. Isso é uma coisa que também interessa para a gente. Dessa conversa, a gente foi para o terceiro encontro, onde a gente realmente mergulhou nessa ideia de o que é ser mulher, né? E aí, para isso, a gente trouxe a Wittig, com 2 textos, O Não Se Nasce Mulher e O Pensamento Hétero, e a obra que também é da Wittig, que é As Guerrilheiras, que foi uma incursão um pouco lateral, né? Porque, na verdade, acho que era um livro que eu estava lendo na época. Eu falei, não, gente, tem tudo a ver. Eu enfiei no meio. Eu acho que nesse encontro foi muito interessante, que aí a gente... foi a primeira vez em que a gente não articulou diversas autoras, né? A gente focou em uma, mas ao mesmo tempo foi muito interessante, porque foi um primeiro ponto em que a gente... talvez foi o primeiro encontro em que a gente teve uma grande discordância construtiva, né? Assim, a gente... as teorias da Wittig sobre a mulher como categoria tal, geraram muitos ruídos ali, a gente entrou numa discussão muito ferrenha, que foi muito interessante, a gente saiu com várias ideias e várias discussões e vários pontos, assim, a gente saiu estalando, dessa reunião, a gente tinha muitas ideias e muitas coisas que a gente queria discutir. Você quer falar mais alguma coisa desse encontro, Pacora? Não, eu acho que é isso mesmo. Teve essa questão, né, da Wittig aí ferindo esse marxismo ortodoxo e ferindo também essa biologia ortodoxa, né? Então ela aí questionando de maneira muito pungente os sexos e as determinações, né, de categorias políticas e econômicas, homem e mulher. Então, ela dizendo de maneira muito evidente, né, que só dá para ir para frente se a gente abandonar a ligação dessas categorias com o sexo, se a gente abandonar a distinção dos seres humanos, né, por categorias que se pretendem naturalizadas, como o sexo, a raça, enfim, as categorias de diferenciação que impregnam de valores coisas, né, características físicas que são por elas mesmas neutras, né, que não tem nenhum significado a não ser cultural. Então, ela atacando de maneira muito veemente essa coisa que ela chama do pensamento hétero, ou que a gente pode chamar nos estudos decoloniais de pensamento moderno, né, pensamento colonial, toda essa coisa aí que vem desde o iluminismo, enchendo o saco de geral, né, determinando os corpos e os espaços que esses corpos podem ocupar, e principalmente, né, o obedecer dos corpos, os corpos que devem obedecer os espaços, né? E ninguém mais, enfim, e no final ninguém mais tem conexão alguma com o próprio corpo, nem se pensa mais sobre o próprio corpo. Tudo bem, passa-se o dia todo sentado, senta-se de pernas cruzadas, ou tem-se um tipo de cabelo, ou compra-se um tipo de roupa, e tudo isso é sem reflexão alguma, né? Aí a gente teve uma grande discussão a partir disso, né?
Acho que eu nem estava tão incluída assim na discussão, porque eu sou uma grande defensora da Wittig, mas eu estava só assistindo, então não sei se eu posso falar mais disso. Acabei só falando aqui do que eu acho. Não, eu acho que eu acho que o mais interessante de falar sobre esse encontro aqui aqui é que isso gerou para a gente um lugar de discordância criativa, né? Porque a gente falou, assim, tinha pessoas que falaram, não, defendemos a Wittig, pessoas falando, não tem nada a ver a Wittig. E a gente, em vez de falar, então, beleza, acho que a gente não devia estar no mesmo grupo de pesquisa, a gente falou, então, o que faz, o que aproxima a gente, né? O que faz com que a gente se interesse pelos mesmos temas e o que faz com que a gente concorde ou discorde com as proposições que a Wittig está falando. Como você se aproxima ou se afasta disso. A gente ficou pensando, e aí a gente resolveu tentar uma abordagem, em vez de tentar uma abordagem diferente, pensando lá nas nossas palavrinhas, né, no Figas. Então, a gente já tinha falado de feminismos, a gente já tinha falado de imagens, a gente já tinha falado de gêneros, já tinha falado de artes, mas a gente ainda não tinha falado de sexualidades diretamente. Tinha, né, o pensamento hétero, claro, fala, assim, diretamente de sexualidade, mas a gente tentou entender. A gente tentou se voltar para as nossas próprias sexualidades e para os nossos próprios entendimentos do que seriam essas sexualidades, afinal de contas. E aí, o nosso próximo encontro, a gente leu a Audre Lorde e os usos do erótico, o erótico como poder, e o Paul Preciado, um capítulo dele, né, que é a Breve Genealogia do Orgasmo, ou Vibrador de Butler. Não sei se todo mundo aqui leu esse texto, mas Butler aqui não é a Judith Butler, é a pessoa que inventou o vibrador, que também chama Butler, e aí o Preciado faz uma brincadeirinha aí muito sacaninha nesse título de propósito, porque ele vai também, enfim, ele também critica a Butler bastante, apesar de ter lido muito ela, né, enfim, enfim, nessa sopa aí de referências teóricas. Nesse encontro, a gente saiu com as nossas primeiras proposições de criações artísticas. Então, a gente leu esses textos, discutiu eles e a gente levantou 3 proposições que a gente gostaria de realizar em grupo. Então, combinamos que para o nosso próximo encontro, em vez da gente ler textos teóricos, a gente ia tentar pegar todas as discussões que a gente já fez e criar uma obra artística em qualquer linguagem possível. Levantamos 3 ideias. A primeira ideia era um diário sexual, então tentar entender como você transa, e aí isso da forma mais ampla possível. A segunda ideia era desenhar ou descrever a sua própria máquina orgástica, pensando bastante no que o Preciado fala aí, né, na Breve Genealogia do Orgasmo, que ele faz uns diagramas, tá? Então a gente tentou, enfim, pensamos isso. E a ideia, que está como 2 também, mas talvez ela não é nem 3, é 2.2, talvez, transforme a sua máquina orgástica em um modelo 3D, suba-o em uma plataforma digital de compartilhamento de modelos 3D para impressão de protótipos. Deixe as suas máquinas orgásticas rodarem o mundo. Enfim, entramos nessa viagem. Dentre as 3, a gente falou, beleza, acho que a que a gente consegue realizar agora é a ideia 1, diário sexual, como você transa. A gente estava ali no meio do ano, aí, nesse momento, então a gente resolveu separar as férias para cada um se dedicar ao seu diário sexual, e a gente voltaria no segundo semestre para apresentar essas produções artísticas. Então, a gente começou aí essa foi a nossa primeira prática artístico-teórica, né? Então, usar o grupo como um espaço de criação e partilha de reflexão, de reflexões artísticas e científicas das pessoas que integram esse grupo. A gente descobriu que é muito difícil fazer um diário sexual. Assim, acho que quando a gente se encontrou no segundo semestre, a gente se encontrou, a nossa primeira, sei lá, primeira hora do encontro foi só tipo, nossa, como é difícil se relacionar com isso, como me mexeu, como foi complicado, E aí a gente entendeu também várias questões sobre por que é complicado, né? Qual que é a dificuldade de falar da própria sexualidade? Por que a gente consegue falar teoricamente sobre a sexualidade, mas quando a gente vai falar sobre a nossa própria sexualidade, a gente, enfim, entra em embate com alguns tabus específicos, né?
Aqui a gente pôs imagens de 3 diários sexuais, tem o meu, o da Pacor e o do Timba. Uma coisa interessante é que cada um fez o seu diário sexual e cada um seguiu por uma lógica completamente diferente, né? Então, o meu, que é esse primeiro aí, eu resolvi fazer uma tabela onde eu tentei entender realmente o que que são experiências sexuais. Então, eu me baseei um pouco na Andrea Fraser, que ela faz aquelas análises um pouco satíricas sobre o universo da arte, né? E aí eu fui tabelando todas essas experiências sexuais, tentando entender, então, fazendo gráficos e dados e cruzando, né, coisas, para chegar numa análise factual sobre o que seria quais seriam os meus interesses sexuais no fundo. Então, eu fui para uma coisa, né, de análise de dados. A Pacor foi para um lado completamente diferente, se você quiser falar você. Eu fui Também. por um lado descritivo, né? A minha ideia era entender, então, porque a gente tinha vindo da leitura do Preciado, e a gente tinha vindo da discussão entre o espéculo, né? O pênis que está ligado ao espéculo, e o dildo que está ligado à mão, né? Então, eu fiquei pensando muito, como sapatão, claro, nessa mão que goza. Então eu escrevi bastante sobre essa, né? Uma coisa aqui, vamos ler um pedacinho. Posso? Vou ler, acho que é mais fácil. Explosões, né? Explosão. Os cortes, esses momentos entre que costuram e interrompem a sucessão narrativa do filme. O corte, interrupção que articula o sentido do discurso, as pausas que estruturam o ritmo, o vazio que desenha as formas, o silêncio. Agir no momento do corte, fabricando os movimentos da trama. O corpo corte desterritorializa-se dos órgãos do gozo. Estar num passo fora da sequencialidade. É difícil ler, tá muito difícil de ler isso aqui. Do tempo humano. O momento corte, denúncia simultânea das designações dentro, fora, ser, não ser. Momento antes, depois, agora, estar absoluta e elementar, estar. Entrar no corte, ser penetrada pelo corte. Histórias desses estares transitórios. Explosões contínuas de seres nunca determináveis, eu, outro. A mão que goza e já não é mais mão. O corpo que está a gozo e não reconhece territórios, órgãos significantes do sexo. Desconceitualização total. Fuga do império da forma. A mão que é sexo e dildo e pênis e buceta e língua. E busca o sexo que é mão. E tateia coxas, cotovelos, joelhos, queixos que não são estão lá. Matéria bruta, orgânica e inorgânica de um instante que grita por todos seus poros dilatados, explodidos de suor e sonhos. Muitos S sibilantes de serpentes que sussurram sensações virtuais, reais, imaginárias, dispensadas e prontas para outra. Desorganização. E aí é uma coisa mais descritiva, você deita a bunda, sei lá do quê. Então eu fui para esse lugar assim, tentando de uma forma fazer do sexo não só um lugar político, mas um lugar de reflexão poética, né? O sexo como lugar do ser. E aí eu tentei escrever sobre isso e desenhar sobre isso, mas é muito difícil. É impossível, não, é muito impossível. Você quer falar um pouco do seu, Timba? Posso falar um pouquinho, sim, também. Eu acho que dentro desse processo, assim, tipo, o meu, acho que tem 2 partes aqui que estão no painel dos diários, que uma é esse pensamento da caixa orgânica e o outro é uma série de anotações e de um processo mesmo, tipo, de diário, né? Tipo, de pegar anotações e de escrever e tal. Mas o início, né, principalmente que está no início, né, como primeira foto dessa relação da caixa orgânica, vem desse
que eu acho que conecta um pouco com o que a Pacor está falando, por conta de ser um privilégio, né, tipo, masculino, hétero, na concepção, né, tipo, que a gente tem de sociedade, tipo, de que você não precisa se preocupar, você tem um corpo composto, tipo, de diversas áreas sensíveis e assim, um corpo de pele, né, tipo, e essa pele, ela, tipo, você entende e aprende, né, tipo, no pensamento masculino, tipo, de que você só se interessa por uma parte dessa pele, né, no sentido de que você estimula, do que você, como você se relaciona com o sexo. E quando a gente começou a falar sobre a caixa orgânica, eu fiquei pensando muito de que caixa orgânica seria essa para o meu corpo, né? Tipo, não pensando em apontar ela, tipo, uma relação com o pênis, mas tentar uma relação com o corpo, como um cobertor, como uma coisa que me envolvesse, e pensar, tipo, nisso como o toque, as sensações da pele, né? Tipo, e como essas sensações são esse espaço não investigado, não buscado dentro do corpo masculino, né? Dentro desse pensamento, né? Tipo, que você só se preocupa, né? Tipo, com o pênis. E aí essa sensação, esse desenho, para mim, veio muito desse cobertor que fosse envolvendo, e muito nesse pensamento do desenho da orquídea, eu acho que pelo que ele já incita, né? Tipo, da relação com a vulva, e você ter uma relação também com todo um desenho e um posicionamento meio de abraço, né, de você ter essas cinco pétalas e essa área central, então como se isso pudesse abraçar, sabe? E aí, então, enfim, né, tipo, nesse processo que a gente estava pensando, era um desenvolvimento de traços, né, tipo, de como tornar isso um pensamento de uma estrutura que pudesse envolver e que pudesse entender essa relação, né? Tipo, entender essa relação do prazer sexual tá relacionado com todo o corpo e com toda a pele. E aí, a outra parte, essas anotações que eu chamei um pouco de pernoite, assim, tipo, que são anotações sobre o corpo, anotações sobre prazer, anotações sobre como aprender uma coisa meio... a gente... Acho que também dentro desse pensamento, acho que o que me aproxima muito, né, do Figas é isso de que a gente, homens, né, tipo, heterossexuais, tem um pensamento sempre da perspectiva do sexo a partir do prazer próprio, sabe? E aí, então, como seria essa investigação a partir da conexão, né, tipo, com outro corpo, né? E aí, então, o Pernoite vem dessas anotações, tipo, de como se fosse uma relação de mapa ou de entendimento do corpo e de partes da anatomia feminina. Uma relação cartográfica, né? Uma relação Cartográfica afetiva. Isso, que eu acho que tem, né, tipo, depois a gente vai entrar um pouco mais para falar sobre o que a gente está fazendo aqui hoje, né, tipo, essa relação com o evento, eu acho que vem muito disso para mim nesse processo. Massa demais. O time ainda não tinha falado pra gente do diário sexual dele, né? Foi a primeira vez que a gente escutou. Isso. Então foi muito legal. Uhum. Amei. Da hora. Bom, depois dessa experiência super difícil dos diários... Eu acho que a gente devia falar aqui também que uma das pessoas que integraram o Figas por todo o tempo está aqui na sala também, que é a Raquel, né? Sim. E mesmo que ela não esteja fazendo essa fala agora, ela integrou o Figas e articulou, criou, produziu, fez o Figas durante todo o seu processo, né? Fez o diário sexual também. E fez um diário sexual muito interessante. Sei lá, Raquel, se você quiser dar um alô e falar alguma coisa. Oi, tudo bem? Eu não tô com ele aberto aqui para compartilhar, mas foi muito legal fazer, né? Porque eu lembro que eu apresentei o trabalho, o diário, no outro dia. E aí gerou outros tipos de discussões, né? Foi muito bacana. E eu estava lembrando agora desse diário e que o meu lugar de pesquisar esse meu prazer, essa minha sexualidade, foi num lugar de prazeres outros também. Eu lembro que eu desenhei eu pegando sol. Eu lembro que eu desenhei a cúrcuma num dia que caiu na minha pele. Eu achei lindíssimo aquele amarelo super forte em cima da minha pele marrom. E achei um tesão ver aquela combinação de cores. Eu precisei registrar aquilo.
porque me excitou, enfim, me tocou inteira, né? Eu lembro que teve uma história também de uma calcinha de algodão, grande, deliciosa, de bolinhas. Eu falei, gente, eu nunca mais vou transar se eu ficar usando essa calcinha. Mas ela era mega confortável, calcinha de vovó, e que, tipo, abraçava todo o meu corpo. Eu fiquei muito feliz de usar. Enfim, e tô super transante usando calcinha de algodão, que é ótimo. Axé. Foi legal fazer. É isso. Vou fechar, tá bom? Eu lembro que quando a Raquel, porque aconteceu isso, né? A gente apresentou num certo dia, e aí a gente foi seguindo com as discussões teóricas, e aí um dia, no meio de uma discussão teórica, a Raquel falou: gente, eu queria apresentar meu diário agora, em relação a isso que a gente está falando. Posso? Bora. Nem lembro o que a gente estava discutindo, né? Gostaria muito de lembrar, mas não me recordo. Mas teve essa conexão, né? Também entre as proposições teóricas e artísticas, que veio essa sensação da discussão, veio a vontade de mostrar o trabalho, né? Eu achei muito bonito e muito a ver com a gente. Isso é muito legal do Figas, que é esse profundo respeito pelo acaso, né? E pelas suas potencialidades, assim, de ruptura, né? Então, claro, sem cronograma e vendo como as coisas podem acontecer, de fato, no encontro, né? Não só no encontro das obras, com as teorias, mas no encontro que se dá no tempo da palavra, né? No encontro entre a gente, entre essas subjetividades que compõem o grupo de estudos. Então, acho isso interessante no nosso grupo, né? E diferente dessa nossa metodologia que se diz experimental, né? Essa é a experiência, né? A experiência de fazer uma metodologia ao mesmo tempo que se faz pesquisa, né? Sim. Tudo ao mesmo tempo, sem fazer essa coisa do antes e do depois, né? Primeiro a gente precisa disso, daquilo. Sim, as coisas vão se... Enfim. Acontecem. É a sopa de novo, né? Isso é muito legal. E eu acho que foi potente para todos nós, né? A Lídia vai falar aí. Sim, aí eu acho que teve o próximo encontro, pelo que a gente lembra, foi um encontro, porque a gente estava fazendo toda essa discussão, se eu não me engano, acho que quase todo mundo que estava participando do grupo estava no primeiro ano de mestrado, tinham pessoas que já tinham sido da Unesp e que estavam numa certa relação com a instituição, tinham pessoas que nunca tinham sido da Unesp e que o Figas, pelo que eu entendi, ajudou, inclusive, a fazer uma certa conexão com a instituição, né? Porque a gente estava fazendo tudo online, enfim, teve todas essas questões. Eu estava já no final do meu mestrado. Eu entrei no mestrado antes da pandemia e eu já estava na fase de quase defender. Então, todo esse momento em que a gente estava fazendo todas essas discussões era o momento em que eu estava escrevendo a minha dissertação. E aí, então, quer falar agora, Raquel, ou quer falar depois? Não, desculpa, eu acho que eu levantei a mão sem querer. Beleza. Acho que eu ia fechar a câmera, perdão. E aí, então, o que aconteceu? Foi que as coisas foram se permeando, né? Enquanto eu escrevia minha dissertação, eu pegava coisas do grupo de pesquisa e levava para minha dissertação, e vice-versa também. Eu ia fazendo a minha pesquisa e trazendo coisas para o grupo de pesquisa. Então, para a gente pareceu muito natural que antes de eu apresentar para a banca e defender realmente a minha pesquisa, eu perguntei para o grupo e falei: olha, eu queria mostrar para vocês, eu queria discutir com vocês, escutar o que vocês têm a dizer e, enfim, né? Porque afinal, é claro que foi uma pesquisa minha, mas que eu senti que muito do grupo estava nela. Então, para mim, foi muito importante essa troca mesmo, né? E aí a gente fez um encontro onde eu apresentei a minha dissertação, que chama Corpos Artistas, Práticas Colaborativas de Modelo Vivo em Contra-Ataque. Vou tentar não ficar falando muito sobre ela, porque não é sobre isso que a gente está aqui para falar, mas eu usei a metodologia da Griselda Pollock, dos encontros entre obras de arte, para criar salas onde eu junto imagens de diferentes espaços, objetivos, enfim, lugares históricos, etc., para tentar compreender algumas coisas. Então, na primeira sala, eu tento entender o processo de institucionalização do NU como uma estratégia de obstrução aos sujeitos mulheres nas artes visuais, sempre pegando muito a questão do ateliê de modelo vivo, né, que é o lugar da minha prática de pesquisa, né, prática e educacional.
Na segunda sala, eu fico tentando, eu procurei compreender a prática colaborativa de modelo vivo como um contra-ataque. Então, eu trouxe imagens das oficinas colaborativas de modelo vivo que eu produzi ao longo dos últimos 10 anos, junto com algumas outras obras de arte, e também relacionando com objetos teóricos, muitos deles que vieram do Figas. E na última sala eu apresento proposições poético-educativas para práticas colaborativas de modelo vivo. Então, neles eu crio algumas instruções, muito baseada, enfim, na Yoko Ono e nesse tipo, né, da arte conceitual, então são instruções para o desenho experimental de modelo vivo, em relação com desenhos produzidos nas oficinas. E esse é um material que ele é poético, didático, que ele foi criado com o objetivo que ele também pode existir descolado da dissertação teórica, né? A ideia que ainda não foi realizada, mas é que isso possa ser um livrinho fininho, assim, que você distribui por aí para as pessoas poderem fazer suas próprias oficinas colaborativas de modelo vivo, que é uma coisa que, enfim, que me interessa bastante, essa pulverização, assim, das coisas para além da academia, né? Foi muito bom apresentar isso para o grupo, acho que para mim foi crucial ali no processo de finalização dessa dissertação. Esse ano teremos vários novos mestres, quem sabe teremos novos encontros disso, né? Vamos ver. No próximo encontro, depois que depois que eu apresentei, a gente então falou, beleza, vamos então todo mundo falar um pouco sobre as nossas pesquisas, porque, claro, a minha estava mais avançada no tempo, né, e no espaço, mas todo mundo estava pesquisando. Então, para o próximo encontro, quem trouxe a sua própria pesquisa foi a Mariana Pugi, que é outra pessoa que está aqui, integrante ao grupo. Ela não gosta muito de falar em público, então eu vou falar, tá, Pugi? Se você quiser falar, você fala por cima, e aí eu fico quieta. Mas a Pugi, ela trouxe... porque aí, nesse ponto também, então, a gente queria dividir as nossas próprias pesquisas, e a gente também já estava com a ideia de criar uma publicação e um evento acadêmico. Então, a gente criou uma estratégia, a gente procurou uma estratégia onde a gente usasse uma proposição da pesquisa da Pugi para criar essa metodologia para publicação e para o evento. Então, na pesquisa dela, a Pugi, ela cria também essas instruções para as pessoas relacionarem a prática teórica com a prática criativa. Então, ela trouxe essas 5 instruções aqui para a gente realizar em um grupo. Então, ela propôs: 1. Reflita sobre os últimos textos que tem te acompanhado em sua pesquisa e selecione um trecho de um deles. Esse trecho deve ser um trecho que tenha te atravessado, que tenha te suspendido do caos e te feito retornar diferente, com outro modo de olhar para o mundo. Acho que aqui já estava a questão do afetivo afetado, né? Que depois virou o mote do nosso encontro aqui de hoje. 2. Use este trecho como um conceito, como uma ferramenta que te ajude a navegar pelos próximos passos da proposta. 3. Em seguida, se coloque como uma coautora deste trecho. Para isso, reflita: que sensações ele carrega? Que paisagens ele cria? 4. Por fim, materialize esse conceito criando sensações e paisagens, fazendo uso das linguagens que preferir. E 5. Traga para encontro o trecho selecionado e o exercício realizado para compartilhar com as coleguinhas. A gente fez esse exercício, na verdade quem fez foi só eu e a Pugi, porque a gente estava num momento que a gente já estava organizando outras coisas, né, então a gente estava com alguma dificuldade de realizar as coisas, mas a Pugi, ela trouxe esses 2 textos, ela fez primeiro, eu fiz depois, né, então ela trouxe Arte como Sensação, do Carlos José Martins, e Enfim a Liberdade ou Como Ser Jovem no Mundo Sem Futuro, que agora eu não lembro de quem eu pus aqui o print e não veio a autoria, vocês me desculpem, depois eu consulto. Mas desses textos... da Eliana Pugi, o texto. Desses 2 textos, a Pugi, ela fez 2 obras. Ela fez uma poesia, que é essa que está aqui o print, que chama Gravidade, e ela fez um ensaio sonoro, e que eu não me engano, ela lê, né, essa poesia e vai distorcendo o áudio, enfim.
A gente tem tempo, mais ou menos, né? Depois a gente... Temos? Não, eu queria só falar isso. A gente tem como horário programado até agora, meio-dia, mas como a gente teve essa questão no início das inscrições, eu acho que se for ok para todo mundo, a gente estender mais 20 minutos. Tá. Daí a gente pode conferir no Beleza, final. aí Tá dá bom? para continuar um pouquinho. Uhum. Tá, eu vou ver se eu consigo tocar aqui as coisas teóricas não, dificuldades práticas Técnicas, contidas de novo. tecnológicas. Vamos ver. Vocês escutam? Não, né? Não. Eu vou mandar o link aqui, então, no chat, e aí vocês podem escutar, enquanto me escutam falar também. Vou ficar quieta um minuto para vocês escutarem, na verdade. Melhor, né? Aí aqui, quando a gente pensa esses dois trabalhos, a gente já tem duas das linguagens que a gente aborda no nosso encontro, né? Que é a produção textual e o ensaio sonoro. Eu parti desse exercício da Pugi, eu resolvi pegar o Apartamento em Urano, Crônicas da Travessia do Preciado, que era o livro que eu estava lendo no momento, e eu fiz um vídeo, que eu vou tentar compartilhar com vocês também, com essa dificuldade novamente. Vamos pensar como que eu faço isso. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou mandar o link, porque senão vai ficar difícil. Mas eu fiz esse texto, a partir de um texto eu fiz um vídeo, onde eu peguei realmente um trecho do texto do Preciado, em que ele falava sobre o amor, e eu troquei a palavra amor por teoria. E, enfim, aí eu fiz esse vídeo aí.
Uma coisa interessante que agora só comentou aqui é que ambas usam som de água, né? Foi, enfim, coincidências ou não das afetações. Achei que era uma composição, não era não? Não, foi, enfim, Foi ao acaso. Foi o acaso, Como dissemos, a gente respeita os acasos. Bom, então essa foi, né, a gente fez essas produções, e aí a partir daqui a gente começou a se organizar para fazer o Cartografias Afetivas Afetadas. Eu vou passar a palavra para o Timba agora. Isso é muito essa sensação, acho que, de que todo o processo que compôs o Figas, ele foi extremamente orgânico e complementar. Eu acho que a gente tem assim, eu particularmente assim, tenho uma sensação do nosso processo que a gente nunca, assim, acho que foi um grupo que tinha só as afinidades de querer estudar ou ler os mesmos textos. Acho que ele sempre foi um grupo que privilegiou trazer pontos de vista e trazer discussões em cima com conflitos e diferenças em relação à perspectiva de cada uma tem em relação aos textos. E mais também essa conexão com as práticas e um olhar para essa produção, tanto a produção acadêmica quanto a produção artística, de uma forma não ficar restrito a determinadas maneiras de produzir. Eu acho que a gente, quando começou, a gente chegou a um momento, né, tipo, que acho que a gente estava com muitas coisas acontecendo dentro do Figas, mas a gente não tinha uma conexão externa, né, tipo, uma conexão tipo, tanto com outros grupos, quanto com outras produções de pensamento que não fossem organizadas dentro da universidade, né, mas a gente tinha essa sensação e essa necessidade de se conectar, né, tipo, de estabelecer esses diálogos. E que eu acho que isso é muito próprio do processo do Figas, que quando a gente começou a estabelecer a estrutura do Cartografias, que isso não fosse uma maneira só da gente apresentar o Figas para as pessoas, mas que a gente pudesse incluir pessoas que estão ao mesmo tempo que a gente com discussões dentro da mesma temática, e que a gente pudesse estabelecer novos processos de troca, né? Primeiro entendendo que o grupo ele completou um ano, tem um pouco mais de um ano agora, né? E então a gente passou por diversos processos dentro do grupo nesse nosso processo de conhecimento, de reconhecimento como grupo, pelas nossas pesquisas, pelas nossas discussões, pela nossa forma de estabelecer essas discussões, mas da necessidade também de trazer isso para outros espaços. E aí a gente acho que a gente contou também, acho que com esse alinhamento possível das coisas acontecerem e favorecerem a gente ter esse evento hoje, né? Tipo, esse evento só foi possível porque a gente participou dentro da universidade desse edital da PROAP de auxílio financeiro e a projeto educacional de pesquisa, e esse processo a gente tem uma série de agradecimentos, assim, tipo, nesse processo, que eu acho que são importantes falar nesse momento, porque tanto essa possibilidade de realizar através dessa verba foi proporcionada tanto pela professora, né, Rita Luciana Berti Bredarioli, que foi quem de uma forma abraçou o Figas lá no início, né, tipo, e junto com a professora Rosângela Leotti, que era a coordenadora do programa de pós-graduação, a gente teve, assim, eu acho que um processo de realmente tornar isso alguma coisa além só das nossas reuniões quinzenais, alguma coisa que a gente pudesse trazer outras discussões, outros pontos de vista. E daí a gente começou esse processo, e eu acho que a gente também é muito grato por conta do diálogo com o Egungun, que também é um dos grupos de estudos dentro do espaço da Unesp, que deriva de um grupo de estudos de orientandos e orientandas das professoras da Rita, como a gente já falou aqui, e da Regiane Galvão Coutinho. Então, esse espaço, que é o GICMAI, ele tem uma relação muito grande dessas discussões dentro de arte e educação e também dos processos artísticos. Eu acho que isso, de uma forma transversal, se conecta muito com as discussões que estão no Figas.
E quando a gente parte a produzir esse evento, e meio que um evento que está em conjunto no processo de produção com o Egungun, eu acho que a gente também foi... enfim, é o nosso primeiro evento, né? Tipo, eu acho que o primeiro evento tipo, é desafiador até o último minuto, assim, tipo, pra gente, tipo, como... até mesmo esses processos e contatos com plataformas como a gente está usando agora, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é como se isso reforçasse o sentido do grupo, né? Tipo, porque acho que esse grupo surge da visualização de uma lacuna. Eu lembro muito dessa conversa, tipo, da Lídia e da Pacor no intervalo, e aí, tipo, de entrar nessa conversa, a Raquel, todas as pessoas que se interessaram naquele momento e começarem esse grupo, e aí desse grupo a gente desdobrar até esse evento. Então, a ideia do evento, né, tipo, do Cartografias, é justamente tentar passar, como está, né, tipo, aqui na descrição da imagem, né, tipo, desse espaço acadêmico que está desenhado só na produção e do compartilhar de arquivos, né, tipo, de artigos e artigos acadêmicos, e entender essa produção como essa parte de construção do conhecimento, essa produção artística, essa produção em artigos em ensaios que são visuais, são audiovisuais e são de áudio, que eu acho que esse exemplo que a Lídia já acabou de colocar aqui é muito o que a gente buscava quando a gente pensou em que tipo de encontro o Figas produziria. Eu acho que a gente não produziria um encontro apenas relacionado com artigos acadêmicos, mas que pudesse dar vazão a esses processos criativos e esses processos que estão conectados com o fazer artístico. Então, a gente está, né, com essa mesa inicial, a gente tem agora 5 mesas até o final do evento. A gente vai ter a próxima mesa que começa às 13, né? Tipo, a Pacor vai mediar essa mesa, que é a Tempo e Raízes. E eu só vou apresentar, né, tipo, e falar um pouquinho, né, tipo, geral delas, e em cada uma das mesas a gente vai fazer uma apresentação um pouco mais detalhada, até porque a gente tem mais 8 minutos, acho que a gente tem um fechamento e que a gente queria ouvir também, né, tipo, as questões das pessoas. E a gente tem a segunda mesa de hoje, ela termina às 15, a segunda mesa de hoje começa às 16 e vai até às 18, que é a arte e pesquisa em si. E aí a gente adicionou mais uma pessoa nessa mesa, a gente moveu de quarta-feira para cá, Maria Silvia, que ela vem para essa mesa com a gente. Então todas as mesas têm duração de 2 horas, a gente viu esses problemas que aconteceram agora, os problemas técnicos de inscrição. Então, né, o meu papel também nesse processo do evento é essa relação com os processos de produção. A gente vai inscrever todas as pessoas que não estão inscritas no evento para que elas possam participar das outras mesas. A gente, de qualquer maneira, está gravando todas as mesas. A gente acredita que o ideal é que as pessoas participem das mesas, porque elas podem interagir e discutir com a gente. Mas a gente também entende que esse momento, né, tipo, dessa primeira mesa foi também esse lugar para lidar com essas questões, né, tipo, que eu acho que sempre envolvem essa ansiedade de começar. Tipo, a gente estava, assim, enfim, com muita vontade que acontecesse, e agora eu acho que esse processo flui um pouco mais. Eu acho, né, tipo, acho que tem sempre muita coisa para falar, acho que a gente nunca para, mas eu acho que eu queria só parar aqui para dar tempo, acho que, de algum encerramento, tipo, da Lídia e da Pacor, e a gente abrir para pelo menos uns 5 minutos de perguntas. Da minha parte, eu acho que eu já falei um monte, né? Na verdade. Eu acho que está encerrado. Eu acho que a gente tem que encerrar com a abertura, né? Acho que não tem que encerrar, na verdade. Não, é verdade. A Puji falou uma coisa importante, que depois do evento, a gente vai fazer uma publicação. Na verdade, essa publicação, a ideia veio antes do evento, né? Assim, a gente tem um interesse muito grande nessa publicação. A gente vai mandar as instruções assim, todas as pessoas que vão participar do evento estão selecionadas para publicação, onde a gente vai pôr os artigos completos, né? Vocês mandaram somente os resumos, a gente vai receber os artigos completos, mas a gente vai mandar, assim que acabar o evento, a gente manda para vocês um cronograma mais específico com né, enfim, com as instruções claras. As pessoas que mandaram obras artísticas também vão ser incluídas nessa publicação. Ela vai ser digital,
Então, as obras que são audiovisuais provavelmente vão ter que ser na forma de um link. Enfim, a gente ainda está resolvendo esses pequenos detalhes. Mas, enfim, estamos muito felizes também em fazer essa publicação. A gente acha que é uma parte importante também do trabalho do grupo, sistematizar esses conhecimentos que vão sendo gerados de forma autônoma e, enfim, e quase que ao acaso, mas, assim, fixar eles em lugares para que mais pessoas possam acessá-los e, quem sabe, fazer suas próprias publicações, suas próprias coisas. A gente não tem apego à autoria muito, né? A gente quer que todo mundo faça coisas e várias coisas. E é isso. Só para complementar mesmo, tipo, que eu tava com isso anotado, esqueci também de falar. Mas é isso mesmo que você falou, Lídia, mas só tem esse ponto, né, tipo, em relação ao cronograma da gente, né, tipo, a publicação ela vai ser executada, né, a gente vai fazer ela no semestre que vem. Então a gente vai entrar em contato depois com todas as pessoas que enviaram artigos, enviaram os resumos, enviaram os vídeos sobre esse processo. Então a gente tem ainda um caminho depois do término do evento, mas a gente vai comunicar todo mundo e a gente tem esse cronograma estabelecido e no segundo semestre a gente desenvolve a publicação. Outra coisa também importantíssima que a gente esqueceu de falar é que caso vocês tenham interesse em participar do grupo de pesquisa, ele é aberto, vocês podem, ficaríamos felicíssimas se vocês quisessem integrar o grupo. A gente vai voltar a ter um ciclo de encontros teóricos agora no segundo semestre, então a gente vai pegar esse finalzinho de primeiro semestre para acabar o evento, para, né, se articular de novo depois de todo esse trabalho. E, se eu não me engano, na primeira semana de agosto, a gente está planejando voltar com os encontros. A gente vai mandar por e-mail para vocês essas instruções de como, quando, por quê. Mas fica aqui já o convite para todas as pessoas que quiserem compor com a gente, serão muitíssimo bem-vindas. Sempre bom trazer mais vozes para essa sopa aí. Isso. Eu acho que é isso, né? A gente foi de um corredor virtual, passou por uma correria virtual para fazer o encontro, e agora a gente vai para uma corredeira virtual, né? Eu espero que todos desemboquem, que a gente desemboque em vocês desemboquem na gente depois, e a gente possa aí fazer esse redemoinho, né, nas nossas águas. Bom, sobrou muito pouco tempo, né? Mas, assim, perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, não entendi nada, entendi tudo. Falem aí. Pode começar, André. Primeiramente eu quero dizer da minha alegria de ter encontrado vocês, viu? Não vou me alongar muito, não. Sou aqui do Rio de Janeiro, estou de chale sulista, porque está um frio danado, é porque eu sou friorenta, sou da UERJ, estudo políticas públicas e formação humana, e sou artista da dança há 50 anos. E estou muito feliz de encontrar vocês, não quero me alongar, porque sei que a gente vai ter muitos dias de trabalho, horas, aliás, 2 dias de trabalho, muitas horas, e nos nossos encontros eu troco mais. Muito obrigada. Obrigada, André. Muito bom que a gente se encontrou. Seja super, super bem-vinda. Então a gente vai encerrar aqui, vai terminar para a gente ter um tempo de comer antes de começar a próxima mesa, né? E eu acho que é isso. Então, muito obrigada pela presença de todas, todos, né? Até 1h da tarde. Até já, pessoal.